Essa discussão da reforma da Previdência que você trouxe aí é o que os franceses estão vivendo nesse momento, né? Que acabou dando tanta confusão lá nas ruas, porque quando vai aumentando a idade, não há o que fazer, a conta não fecha. Agora, Janaína, o Tardelli me trouxe uma reflexão interessante agora, que é a reflexão dos próprios parlamentares, né? Como eles justificam as emendas, que você... Não sei, você não deixou muito evidente se você é muito a favor ou muito contra. Não, mas deixa eu só fazer essa pergunta e aí você responde. Mas assim, tem a alegação dos próprios parlamentares que é o seguinte: às vezes o Poder Executivo, às vezes Brasília está tão longe de determinados locais, de determinados municípios, da Dona Joana lá no interior do Piauí, que muitas vezes os parlamentares é que são os olhos ali do poder central. E aí eles conseguem, através dessas emendas, destinar melhor... Isso daí é o mundo ideal, tá? Então vamos destinar lá. Melhor a verba, é o mundo ideal. Eu entendo que o ideal seria ter uma organização, né, independentemente de força política, para que todas as entidades, todas as cidades pudessem receber os recursos. Por exemplo, eu vou falar aqui da realidade de São Paulo, porque foi aqui que eu fui deputada. Se uma cidade não consegue, ou uma região não consegue eleger um deputado, né, teoricamente não recebe emenda. Sim. Tanto é que eu fazia? Que eu tinha direito às emendas impositivas, que são as previstas em lei, que são indicadas no final do ano, que não tem nenhuma ligação com votação. O governador é obrigado a pagar. O que eu fazia? Eu pegava aquelas cidades menores, que eu sabia que ninguém ia lembrar delas, e procurava destinar para aquelas cidades, entende? A minha crítica aqui, tanto na esfera estadual como na federal e na municipal, então nem se fala, é que a liberação das emendas e os montantes tem a ver com a entrega do voto. Então, na verdade, não é para ajudar, é o voto. Se o parlamentar vota, ele recebe. Se ele não vota, vota com o governo, ele não recebe. Então, o favorecer a população é um segundo plano, né? E muitas vezes isso também prejudica o voto. Muitas vezes o eleitor vai votar num parlamentar que faz o que o governador, o que o presidente quiser, para poder receber dinheiro e mandar para sua base, do que naquele parlamentar que, em termos de mérito, vai defender efetivamente o que é importante para a população. É um desvio terrível. Né? Isso você estava dizendo a sua experiência no estado de São Paulo, porque a gente sabe que a base do governo recebe até mais, normalmente, verbas das emendas, né? Mas a gente tem, quase todos os parlamentares, ou todos, recebem emendas. E nem todos destinam necessariamente a uma localização geográfica. Muitos parlamentares têm, por exemplo, uma causa, educação. Então, destina ali para a área de educação, outros destinam para a área de saúde. O peso regional, sobretudo nas assembleias, né, legislativas, ainda é muito grande. Né? Por isso é que se discute muito o voto distrital. O peso regional ainda é muito grande. Agora, o que eu questiono, né, é esse processo que, sob o ponto de vista não da lei, mas genérico, é um processo corrupto. Né? Porque a pessoa não vota porque está convicta, não vota porque estudou, porque amadureceu um tema, vota porque alguém está pagando. E na ponta... Isso quando o dinheiro chega na ponta, acaba sendo também. Né? Então, porque, por exemplo, eu fui a mais votada em 2018 em várias cidades. Eu tinha acabado de tomar posse, a rigor as emendas só são liberadas no final do ano. Tinha gente que ligava no gabinete e falou: a senhora foi a mais votada, nunca mandou nada para cá, colega seu que não recebeu nenhum voto já mandou 1 milhão. Falei, mas como esse colega mandou 1 milhão se a gente só vai poder indicar no final do ano? Eram essas tais emendas que não são previstas em lei, entendeu? São emendas que são dadas em troca do voto. Sob o ponto de vista geral, é uma forma de corrupção, é uma forma de desvio da democracia. Porque para que tem legislativo? Para fiscalizar o executivo, para debater profundamente os temas. Sim. Essa era, inclusive, uma das críticas ao governo Bolsonaro, que tirou boa parte desse dinheiro que seria para o executivo e com as chamadas emendas do relator, cresceu muito esse bolo, destinou boa parte dessa função ao legislativo. E aí os parlamentares criaram esse superpoder que, na eleição, até o presidente Lula
falava que o Lira era o primeiro-ministro. Então, não sei se vocês lembram. E agora, pronto. Entendeu? Ele está fazendo igual. Pronto. Quero ouvir o Tardelli um pouquinho. Olha, a gente tem que pensar que essas emendas do relator foram resultado do desgosto e do desprezo do Bolsonaro pelo trabalho. Bolsonaro não foi presidente. Ele entregou a presidência a quem dela quisesse fazer. A administração do país acabou sendo feita pelo Lira. Ele entregou sem nenhum pudor. E o Lira cobrou essa taxa de administração com as emendas do relator, que foram feitas sem protesto. Quando elas se consolidaram, né, o Lira e o Congresso entenderam o tamanho do poder do Congresso sobre a vida do Executivo. Falou assim, olha, nós podemos tornar... E a presidenta Dilma passou isso há algum tempo, se nós haveremos nos lembrar, das chamadas pautas-bomba. E a ameaça, olha, ela não vai governar. Né? E, de fato, não governou. Né? O Bolsonaro, enquanto ele fez campanha durante os 4 anos, com motociata, com frases infelizes, a administração precisava andar. Né? E essa administração andou através dessas emendas. Olha, ele entregou para o Lira. O Lira, muito obrigado, agradeceu. Né? E não vai devolver isso para ninguém, porque elas estão consolidadas. Né? O fato, só há uma forma de nós acabarmos com isso, é tomando do Lira isso não vai acontecer. Jamais vai acontecer. Né? É aquela situação que, uma vez posta, ela se consolida. Né? No direito, nós temos uma expressão, né, Janaína, satisfativa. É aquilo que, uma vez concedido, não volta mais. O presidente Lula, enquanto candidato, Tardelli, para ser justa Sim. aqui, falou que no primeiro dia ia dar uma canetada e ia acabar com E não conseguiu. Mas tentou. Ele tentou, ele não conseguiu. Até existia uma reclamação de que a articulação política do governo Lula não funcionava, até porque esse recurso estava empenhado. E estava parado. Olha, mas assim, para além dessa discussão, que eu acho que é uma discussão importante, nós não devemos desistir dela, sabe? A gente não deve jogar a toalha, dizer as coisas são assim e desistir. Não se trata de desistência. Mas esses 7,4 bilhões provam que o governo tem interesse nessa reforma. Por quê? Porque vai arrecadar mais. Mas é lógico que tem... E se vai arrecadar mais é porque vai aumentar interesse, a carga. Não, aí é que tá. Essa não é conta de padaria, certo? Essa conta é diferente. Vai arrecadar mais por quê? Porque você vai buscar gente que nunca pagou imposto. O Brasil é um país em que o ganho de capital não paga imposto. É o único lugar do mundo onde isso acontece. O único lugar do planeta. Uma vez eu disse isso para um grupo de empresários portugueses e eles não acreditaram em mim, me chamaram de mentiroso. Eu fui chamado, eu falei, não, pode verificar. Eles demoraram uma semana, quando voltaram a conversar comigo, com o rabo já entre as pernas, dizendo o seguinte, olha, isso não existe no mundo, porque quem tem o ganho de capital é o rico. No Brasil, todo imposto sempre foi pago pelo pobre. Vai continuar. O pobre vai... Agora é a classe média que vai segurar essa reforma sozinha. Não, quem vai segurar essa reforma, né, é um sistema mais simplificado de tributação. O sistema mais simplificado de tributação, ele é menos oneroso para a própria dinâmica do Estado. Né? Ele é menos inflacionário. Não. O recurso que acaba aumentando, aumenta a arrecadação, porque diminui o próprio caos que antes existia. Se nós conseguimos fazer com que as pessoas multimilionárias no Brasil paguem impostos, né? E com essa história de que se cobrar imposto do ganho de capital, eles vão embora do Brasil. O Brasil paga o maior ganho de capital do mundo. Se a gente botar uma tributação doida, vai continuar sendo o melhor lugar. Sabe quem não vai conseguir fazer, por exemplo, inventário? É a classe média. Inventário é um dos temas da reforma. A Janaína quer muito trazer esse tema aqui, acho que a gente tem que trazer em um outro momento, mas que o que Tardelli está querendo dizer é que a reforma era necessária, e Janaína concorda que existe necessidade de uma reforma. Não acho que direita, esquerda, ela não gosta dessa reforma, que ainda não está
finalizada. Foi aprovada em primeiro e segundo turno, tem uma discussão no Senado e pode voltar. Mas a intenção é nem aumentar nem diminuir esse imposto, mas ter um pouco mais de justiça dentro da divisão de quem compra, de quem paga mais ou menos imposto. O Tardelli trouxe aqui 2 exemplos, que é o IPVA, por exemplo, de helicópteros, moto aquática, que não era pago, por exemplo, e diminuir o imposto sobre a cesta básica. Tudo isso ainda precisa ser muito detalhado, por isso que a gente não traz aqui com tanta veemência, porque eles estão, inclusive, o que vocês veem aí agora, os parlamentares ainda estão discutindo isso. Quando a gente tiver um texto o texto já existe, mas quando a gente tiver o texto final, a gente vai conseguir trazer com muito mais clareza tudo que traz de novidade essa reforma. Fiz toda essa fala aqui para dizer que terminou o nosso tempo. Mas a gente não vai terminar de discutir reforma agora, né? Eles ainda estão discutindo lá na Câmara dos Deputados e a gente vai continuar discutindo quando for para o Senado, quando voltar para a Câmara, enfim, quando for aprovada. É isso. Obrigada, Janaína. Obrigada, Tardelli. Eu sigo com um pouco de notícia aqui importante também para o Brasil.